Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Cleuciane Pessoa, sou acadêmica de Física da Universidade Estadual de Roraima, UE, futura licenciada em Física. Estarei estagiando com vocês esses bimestres para as turmas de segundo ano do ensino médio. Pessoal, inicialmente o nosso conteúdo é razão, proporção e regra de 3, simples. É uma introdução, no caso é só resumo, porque é uma introdução para a gente introduzir os conteúdos de física do segundo ano. Razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão entre dois fatores. A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, porque todo número que divide por zero vai dar zero. É o resultado da divisão de A por B, ou seja, A, o antecedente, ou numerador, e B, o consequente, ou denominador. A razão entre A e B também pode ser simbolizada por A dividido por B, com esse símbolozinho aqui, ou A barra B. Algumas razões importantes são velocidade média, no caso a distância percorrida, pelo tempo gasto. Por exemplo, eu quero calcular minha ida até o supermercado. Quanto tempo que eu demorei nesse determinado, na distância da minha casa até o supermercado. E o cálculo de vazão, por exemplo, eu quero calcular quanto tempo eu vou demorar para encher um balde de 20 litros com apenas uma torneira aberta. Esse aqui eu posso utilizar esta razão. Opa, tinha passado sem querer. E por último, densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. Por exemplo, quero calcular a densidade da massa de um bolo ou de um suco que eu estou preparando pela quantidade do volume. Exemplos, pessoal, de como eu posso representar ou colocar uma razão. Aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos 1 grama de sal para distribuir em 100 ml de água. Praticamente 1 grama é um copo de água. Eu posso colocar, a razão é 1 dividido para 100, ou 1, 2 pontinhos, 100, que é a mesma coisa. Eu posso apresentar dessas duas formas a razão. Nesse segundo exemplo aqui também, eu tenho 1 kg de sabão para 20 litros de água. Opa, a roupa tá suja, eu vou gastar bastante sabão. Aí nós temos 1 dividido por 20, ou seja, essa é a minha razão. Ou eu posso representar 1, 2 pontinhos, 20. E também podemos ter uma razão de bolas em relação a crianças. Temos 20 bolas divididas para 15 crianças. Ou seja, aqui muda um pouquinho, porque aqui nós simplificamos, no caso, por 5. 20 dividido por 5 e 15 dividido por 5, que dá 20 dividido por 5, que dá 4, e 15 dividido por 5, que dá 3. Então, a minha razão aqui, pessoal, ela é 4 terços. 4 terços, ou seja, 4 dividido por 3, também posso representar assim, 4 barra 3. Já aqui, no exemplo letra D, um motociclista ele faz um percurso de 450 km em 5 horas. Qual a velocidade média desta moto? Vejamos, pessoal. Ele quer uma razão da velocidade média dessa moto distribuída nesse tempo aqui. Então, nós temos que 450 dividido por 5 horas. Esta é a minha razão. Como dá para dividir igual, nós temos aqui que dá 90 quilômetros por hora. E isto pode ser interpretado, pessoal, como um motorista ele tendo percorrido 90 quilômetros a cada 1 hora. Ou seja, esta é a minha razão encontrada. Próximo slide. Aqui eu escrevi para quem visualiza melhor. Temos aqui o próximo exemplo, letra E.
Durante o Campeonato Brasileiro de 2010, uma equipe teve 12 pênaltis ao seu favor, sabendo que a razão do número de acertos para o total de pênaltis foi de 3/4. Quantos pênaltis foram convertidos em gol por essa equipe? Vejamos, pessoal, vamos reler. Durante o Campeonato Brasileiro de 2010, uma equipe teve o quê? 12 pênaltis a seu favor. Sabendo que a razão do número de acertos do total de pênaltis foi o quê? 3/4. Quantos pênaltis foram convertidos em gols por esta equipe? Já adiantei uma tabelazinha para facilitar. Vejamos, pessoal. Eles querem saber quantos pênaltis foram convertidos. Então, esse é o meu X, é a quantidade de pênaltis convertidos, que é aquilo que eu estou procurando. E 12 é o meu total de pênaltis que eu já tenho a favor. Só que eu quero saber os que foram convertidos. E 3/4 é a razão de acertos para o total desses pênaltis. Ou seja, trazendo para o cálculo, temos que a razão pode ser calculada encontrando o valor de x, correto? Para multiplicar aqui, posso multiplicar em forma de x, ou seja, sempre vou priorizar a variável para facilitar a minha vida. X vezes 4 ou 4 vezes x, 4 vezes x igual a 12 vezes 3, que dá 36. Temos que x é igual a 36 dividido para 4, que está multiplicando, eu passo dividindo. Fiz direto. 36 dividido para 4. Então, quantos pênaltis foram convertidos em gol por essa equipe? No total de 9 pênaltis. Vou colocar para visualizar melhor. É porque a letra aqui para escrever não fica muito boa. Aí temos aqui, o total é 9 gols. Proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Dizemos que o número A, B, C, D com B diferente de 0 e D diferente de 0 estão em proporção na ordem dada. E se, somente se, a razão entre A e B for igual à razão entre C e D. Isso aqui, pessoal, ele está querendo dizer que esse termo aqui tem que ser igual a este. Ou seja, indicamos esta proporção por A dividido por B sendo igual ao termo C dividido por D, que lê-se A está para B, assim como C está para D. Na propriedade fundamental das proporções, temos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, o produto dos extremos, AB, é igual ao produto dos meios. Perdão, pessoal. O produto dos extremos AD é igual ao produto dos meios, BC. Como podemos observar aqui. Por exemplo, determine o valor de A na proporção 5/3 é igual a dividido por 27. Como eu falei, pessoal, a gente sempre vai priorizar o termo que tem a variável para encontrar o valor. Lembra que esse aqui vezes esse tem que ser igual a esse aqui vezes esse? Então, nós vamos priorizar aqui, multiplicar em x, que 3 vezes A é igual a 5 vezes 27.
temos que 3 vezes A é igual... Quanto é que é 5 vezes 27? Calcular rapidinho aqui na calculadora. 5 vezes 27 é igual a 135. Temos que A é igual a 135. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o valor de A é igual a 45. Deixa eu só confirmar. Dividido. 45, pessoal. Tá certinho. Então, nosso A vale 45. Eu digitei aqui, para quem quiser visualizar melhor. Exemplo B, mais um aqui, para a gente calcular a incógnita. Dessa vez, a variável é x. Como sempre, multiplicar em x. No caso, 7 vezes x, que é igual a 13 vezes 21. Temos que x é igual a 7x. É igual a 13 vezes 21, que dá 13 vezes 21 é igual a 273. Então, x é igual a 273 dividido por 7. X é igual a 273 dividido por 7, 39. Então, encontramos o valor de x. X é igual a 39. Aqui, para visualizar melhor, regra de 3 simples. Próximo conteúdo é uma regra prática que facilita o cálculo de problemas que envolvem duas grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Primeiro caso, pessoal, nós vamos ver regra de 3 direta, que é esse caso aqui. Ela apresenta grandezas diretamente proporcionais. Veja o exemplo. Um pacote contém 35 chocolates. Qual é o total de chocolates contido em 4 pacotes? Vejamos, eu tenho um pacote e esse pacote ele contém 35 chocolates. Se eu tenho 4 pacotes, quantos chocolates eu vou ter? Vejamos, eu tenho um pacote. Nesse pacote eu tenho 35 chocolates. E eu quero saber quantos chocolates eu vou ter em 4 pacotes. Se em um eu tenho 35. Então, como é que eu sei que é proporcional? Porque à medida que eu aumento o número de pacotes de chocolate, eu vou aumentar o número de chocolates. Então, as setas estão para a mesma posição. Deixa eu ver se eu digitei aqui. Assim, aí aqui eu só multiplico. Deixa eu só voltar aqui, assim não tem graça. Que x, que 1 vezes x, perdão, é igual a 4 vezes 35. 4 vezes 35. Deu para entender? Temos que x é igual a 4 vezes 35 é igual a 140. Então, qual é o total de chocolates contido em 4 pacotes? 140 chocolates. Agora sim, eu posso avançar. 140 chocolates para melhor visualização. Já na regra de 3 inversa, que é aquela segunda etapa, ela apresenta grandezas inversamente proporcionais. Veja o exemplo.
Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enchem um tanque com água em 22 minutos. Agora, abrindo 4 torneiras apenas, qual é o tempo que leva para o tanque ficar cheio? Vejamos, pessoal, adiantei na tabela para facilitar, porque a escrita não é muito boa. Eu tenho 6 torneiras. Nessas 6 torneiras abertas, encheu um tanque em 22 minutos. Só, pessoal, que eu diminuí o número de torneiras. Então, se eu diminuir o número de torneiras, com certeza vai passar mais tempo para encher o tanque. Porque o tanque é o mesmo. Entendeu o que eu observo? À medida que eu diminuo o número de torneiras, ou seja, de 6 baixou para 4, o tempo, pessoal, vai aumentar. Ou seja, neste caso, a minha razão ela é inversamente proporcional. Ou seja, uma seta está com sentido para baixo e a outra para cima. O que devemos fazer neste caso? Devemos notar, pessoal, que vamos repetir 6/4. Só que a gente vai inverter um desses membros, que é igual a 22 dividido por x. O que eu vou fazer? 6/4 é igual a x sobre 22. No caso, é a minha nova razão. Para mim ter a seta para o mesmo sentido e poder calcular a quantidade de tempo. Vou multiplicar em cruz, resolvido, né? Inverti aqui o segundo membro. 4 vezes x, tenho que 4x é igual a 6 vezes 22. 6 vezes 22. Vou trazer para cá, que tem um pouquinho mais de espaço. Aqui tenho que x é igual, já vou fazer direto, 6 vezes 22. Vou calcular rapidinho. 6 vezes 22, 132. Dividido 4, que está multiplicando x, vai passar dividindo, fazer direto. Tenho que x é igual a 132 dividido por 4, que dá 33. Então, qual é o tempo que leva para o tanque ficar cheio? 33 minutos. Ou seja, se eu diminuir as torneiras, eu vou passar mais tempo para abastecer o tanque, ou seja, para o tanque ficar cheio. Aqui, continuação, para melhor visualização. Vocês observam que foi invertido também, dá 33 minutos. Obrigado por assistir, pessoal. Esta foi a nossa primeira aula. Um resuminho e uma introduçãozinha aí para as nossas próximas aulas. Deixei uma frase aqui para recordação. Na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E na medida em que são certas, elas não se referem à realidade. Albert Einstein, nosso grande físico.